Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora uma questão aqui na prova do OBMEP 2021 da segunda fase. Tá legal? Então o enunciado diz o seguinte: Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com o mesmo lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Item A. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, então vamos lá. Então, o hexágono ele pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e o trapézio ele pode ser pintado de azul ou preto, e nesse caso aqui, como eles têm um lado em comum, eles não podem ter a mesma cor, ou seja, os dois não podem ser pintados simultaneamente de azul. Então, nesse caso, eu tenho que dividir o problema em dois casos, né? O primeiro caso é, começando pelo hexágono, se eu tiver o hexágono igual a azul. Então, se eu for pintar o hexágono de azul, eu tenho uma escolha para o hexágono. E aí, como o trapézio não pode ser pintado de azul também, eu vou ter uma escolha para o trapézio. Então, isso aqui vai ficar 1. Então, se eu pintar o hexágono de azul, o trapézio só pode ser pintado de preto. Agora, segundo caso, é o caso em que o hexágono ele vai ser pintado diferente de azul. Então, nesse caso, o hexágono pode ser pintado de bege ou cinza. Então, eu tenho duas escolhas para o hexágono. Como o trapézio não pode ser pintado nem de bege nem de cinza, então eu posso pintar o trapézio ou de azul ou de preto. Então, vai ficar duas escolhas para cá também. Então, isso aqui dá 4. Bom, então eu tenho uma situação igual a essa e 4 situações iguais a essa. Como a gente tem isso ou isso, e esses conjuntos, né, de colorações são disjuntos, ou seja, eles não têm interseção, perdão, então a gente soma. Então, o número de maneiras de se pintar essa figura vai ser, então, 4 mais 1, que é igual a 5. Beleza? Então, vamos agora para o item B. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, então vamos lá. Então, de novo, eu vou começar pelo hexágono, tá? Mas há um motivo de eu começar pelo hexágono, que é o seguinte. O hexágono é o que faz fronteira com esses 3 trapézios. Então, a cor que eu pinto o hexágono, ela influencia na cor que eu vou pintar os trapézios. Certo? Então, aqui, ó. Então, de novo, vou abrir em 2 casos. Então, o primeiro caso vai ser igual ao anterior. Ou seja, vou pintar o hexágono de azul. Então, ao pintar o hexágono de azul, eu tenho uma escolha para ele, certo? E, assim como no item anterior, pintar o hexágono de azul implica em eu pintar de preto os 3 trapézios. Então, eu também vou ter uma escolha para o primeiro trapézio, uma escolha para o segundo, uma escolha para o terceiro. Então, só vou ter uma maneira de colorir essas figuras se eu pintar o hexágono de azul. Agora, se eu não pintar o hexágono de azul, ou seja, então se o hexágono for diferente de azul, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 escolhas para o hexágono, que vai ser bege ou cinza. E aí, para esse trapézio, eu tenho 2 escolhas. Para esse trapézio, eu tenho 2 escolhas. E para esse trapézio, eu tenho 2 escolhas. E repara que aqui, tanto faz, né? Porque esses trapézios não fazem fronteira entre si. Então, isso aqui vai me dar 16. Bom, e aí? E aí, de novo, eu tenho isso ou isso. Esses conjuntos de colorações, eles são disjuntos, não há interseção entre eles. Então, nesse caso, a união, o número de elementos da união desses 2 conjuntos vai ser a soma dos elementos de cada um deles. Ou seja, então o total de maneiras que eu tenho de colorir essa figura é 1 mais 16, que é
17. Beleza? Então bora pro item C. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, então vamos lá. Então, assim como no item anterior, eu vou pintar primeiro, vou priorizar a figura que mais faz fronteiras, né? Que no caso vai ser o mesmo hexágono, porque da figura anterior para essa só foi incluído esse hexágono aqui. Bom, então esse hexágono aqui ele faz fronteira com os 3 trapézios e com esse novo hexágono, certo? Então por isso que eu vou começar por ele. Porque a escolha dele influencia agora não só a escolha dos trapézios, como a escolha desse novo hexágono. Então vamos lá. Então, aí aqui, bom, eu vou colocar aqui hexágono. E ao colocar hexágono igual azul, eu estou me referindo ao hexágono central, tá? Então tem uma escolha para cá. Beleza. Bom, já é sabido que para os trapézios, eu também só vou ter uma escolha que vai ser o preto. Então, e para esse segundo hexágono aqui, eu vou ter o quê? Das 3, eu tiro uma, então eu fico com 2. Então eu tenho duas escolhas aqui. Beleza. Então, o que acontece? Quando esse hexágono aqui for azul, eu tenho 2 maneiras de pintar tudo. Agora, quando esse hexágono aqui não for azul, o que pode acontecer? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, eu vou ter... Então, aqui para facilitar, eu vou colocar hexágono 1. Então, eu posso ter o hexágono 1 diferente de azul, certo? E a gente pode pensar o seguinte, ó, a gente pode pensar então, bom, então eu tenho 2 escolhas para ele, certo? Beleza. Que vai ser bege ou cinza. Aí, para esse hexágono aqui, eu vou ter o quê? Para esse hexágono aqui, eu também vou ter 2 escolhas, certo? Que vai ser o preto, o preto não, desculpa, o que vai ser o azul, ou a cor que não foi usada aqui, né? Beleza? Aí agora eu vou pintar esse trapézio aqui. Bom, tem um problema. Qual o problema? O problema é que, dependendo da cor que eu escolha para cá, eu influencia no número de maneiras de pintar aqui, certo? E aqui também. Porque se eu pintar esse hexágono de azul, aqui obrigatoriamente vai ter que ser preto, né? E se eu pintar aqui da cor que não foi usada aqui, seja bege ou cinza, aí eu vou ter 2 escolhas para cá. Então, ser azul aqui também faz diferença, né? Assim, azul aqui também não, né? Porque não pode ser junto com eles. Mas ser azul aqui faz diferença nesses 2. Então, eu vou incluir uma condição aqui. Então, eu quero esse aqui não sendo azul e esse segundo sendo azul. Ah, Gustavo, mas por que no caso anterior não fez diferença? No caso anterior não fez diferença porque quando aqui é azul, aqui obrigatoriamente é preto. E como eu não posso pintar essa daqui de preto, então isso não vai influenciar em nada. Mas eu consigo pintar essa de azul, essa sem ser azul, e aí obrigatoriamente essas 2 vai ter que ser preto. Tá? Então vamos lá. Então começando por ali, eu vou ter... Então vou ter 2 para cá, uma para cá. Aí, sendo aqui azul, aqui obrigatoriamente vai ter que ser preto, então vai ser vezes 1, vezes 1. E esse terceiro aqui pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser preto ou azul, já que esse daqui não é azul. Então, vezes 2, então isso aqui vai dar o quê? Então isso aqui vai dar 4. Certo? Aí agora vamos para o terceiro caso. Que é qual? Terceiro caso é o hexágono 1 não ser azul e o hexágono 2 também não ser azul. E aí isso aqui vai me dar o quê? Aí isso aqui vai me dar o seguinte. Bom, então eu vou ter 2 escolhas para esse. Aí automaticamente para esse eu só vou ter uma,
porque das 3 eu usei uma e eu não posso usar o azul, certo? Agora, para cá, eu tenho 2 escolhas, porque como nem esse são azuis, então aqui pode ser azul, preto, azul, preto, azul, preto. Então vai ficar vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então isso aqui deu 16. Certo? Então, mais uma vez, né? Eu tenho isso, ou isso, ou isso. São 3 conjuntos de colorações, todas distintas entre si. Então, não há interseção entre elas. Então, o total de maneiras de pintar essa figura é 2 mais 4 mais 16, que é igual a 22. Beleza? Tranquilo? Então, dessa maneira, matamos nossa questão.